Câmara retoma o debate sobre a regra que permite o trabalhador fazer o saque no valor de um salário mínimo do FGTS, o valor de R$ 1.045. Essa regra era prevista numa medida provisória que chegou a ser votada na Câmara e no Senado, mas teve alteração no Senado, retornou à Câmara e aí o governo desistiu e retirou essa medida provisória. A Câmara não chegou a votar as alterações feitas pelo Senado. E o relator dessa medida provisória na Câmara foi o deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, que é o autor agora desse projeto de lei, né, deputado? Seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, satisfação mais uma vez estar participando do Palavra Aberta. Trazer mais informações sobre aquilo que acontece no nosso plenário da Câmara. Certo. Deputado, o senhor então acha fundamental, o senhor foi relator da medida provisória na Câmara e o senhor decidiu então apresentar um projeto de lei com o mesmo conteúdo para agora tentar fazer com que o Congresso realmente aprove essa regrinha aí que permite o saque no valor de um salário mínimo do FGTS? Exatamente. Na verdade, a proposta original do governo já era bastante boa, né? Uma forma do cidadão que está passando dificuldade agora ter um adicional àquilo que recebe, né, ao seu salário de até R$ 1.045, né? Valia para todos os trabalhadores que têm contas no FGTS, inclusive aqueles que não estão trabalhando no momento por estarem desempregados. Até R$ 1.045 o trabalhador poderia retirar das suas contas do FGTS. E isso tem acontecido, né? Os depósitos estão sendo feitos e os saques, né, obedecendo a um calendário proposto pela Caixa Econômica Federal. Quando apresentada aqui na Câmara dos Deputados, a medida provisória, por meio do meu relatório, sofreu uma série de alterações ampliando esse benefício para mais trabalhadores, inclusive garantindo aqueles que perderam seu emprego durante a pandemia e que eram optantes do saque aniversário, que deixa o trabalhador preso nessa regra por até 2 anos, aliás, por no mínimo 2 anos, nós aqui na Câmara alteramos a lei para o período da pandemia, permitindo que aqueles que fossem demitidos pudessem ter acesso a esse dinheiro que é seu do FGTS em caso de demissão na integralidade. A matéria foi ao Senado, foram ampliados os benefícios ao trabalhador, mas quando regressou à Câmara dos Deputados, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, apesar dos acordos feitos pelo próprio governo, tanto na Câmara como no Senado, preferiu retirar a medida provisória de pauta para evitar que o caixa do FGTS tivesse saques adicionais àqueles previstos pelo governo e com a retirada de pauta, a medida acabou caducando. A solução agora é a apresentação de um projeto de lei para dar segurança jurídica àqueles que ainda não tiveram os depósitos nem fizeram o saque sequer dos R$ 1.045. Deputado, quer dizer, o próprio governo apresentou a medida provisória permitindo aí o saque desse dinheiro do FGTS e depois desistiu, é isso, voltou atrás. Ele não desistiu do núcleo central da proposta, isso precisa ser dito, ou seja, a questão dos R$ 1.045 por trabalhador tinha um acordo do governo, mas o governo não quis ampliar as possibilidades, pelo menos não ao nível da ampliação que a Câmara e o Senado haviam proposto. Inclusive, no Senado, houve uma alteração da medida provisória no sentido de que mesmo o trabalhador que pedisse demissão teria direito a sacar a integralidade do seu FGTS durante o período da pandemia. Isso beneficia principalmente as mães, né, que, por exemplo, tiveram que pedir demissão para ficar com seus filhos, que não podem ir à escola durante a pandemia, e que não imaginavam que o período da pandemia pudesse durar tanto, e agora estão em dificuldades porque não têm mais o salário que recebiam quando empregadas e sequer podem ter acesso ao seu fundo de garantia. No entanto, o governo, né, e também o forte lobby feito pela indústria da construção civil, que é quem acessa o recurso do FGTS para obras de saneamento e de habitação popular, esses dois interesses unidos acabaram evitando que a matéria pudesse ser apreciada no plenário da Câmara, e nós estamos retomando algumas dessas propostas que eu apresentei no relatório, via projeto de lei, e buscando a sensibilidade de todos os líderes, e claro, do próprio governo, para que a ampliação seja permitida, talvez não em níveis como oferecida antes pela Câmara e pelo Senado, mas pelo menos de forma a contemplar mais cidadãos brasileiros do que a MP original fazia.
Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, falando um pouquinho sobre um projeto de lei que permite aí o saque pelo trabalhador no valor de R$ 1.045, ou seja, o valor de um salário mínimo do FGTS, e em razão aí da pandemia do novo coronavírus, né? Esse assunto aí era tratado por meio de uma medida provisória que chegou a ser votada, como o deputado está explicando aqui, mas votada na Câmara e no Senado, mas a Câmara não chegou a votar as alterações feitas pelo Senado, né, deputado, porque o governo desistiu aí da matéria em razão aí dessa ampliação feita para quem tem direito a fazer esse saque. Agora, deputado, o senhor acredita, assim, que esse dinheiro, ele vai ser importante também, inclusive, para aquecer um pouquinho a economia nesse momento de crise? Não tem nenhuma dúvida disso. Aliás, eu entendo que esse dinheiro é do trabalhador, é direito dele ter acesso a esse dinheiro. Tanto é que quando ele é demitido, ele pode receber a integralidade do seu FGTS. Infelizmente, ao longo dos anos, foram se criando várias leis, né, dificultando o acesso ao dinheiro e permitindo que terceiros pudessem fazer usufruto daquele dinheiro que é do trabalhador, como, por exemplo, a própria indústria da construção. Eu entendo que essa legislação que surgiu lá nos anos 60 precisa ser alterado, o acesso a esses recursos precisa ser garantido ao trabalhador, até porque são mais de 500 bilhões de reais nas contas do FGTS, dos quais, infelizmente, muito poucos são diretamente acessíveis a quem de direito, que é o próprio trabalhador proprietário desses recursos. Então, eu entendo que a lei precisa mudar, não era momento para fazer uma mudança mais ampla na discussão dessa medida provisória, mas juntamente com todos os envolvidos, com os trabalhadores, com também o Centro da Construção Civil, os representantes dessa área, que é sim importante para o Brasil, nós precisamos achar alternativas que não prejudiquem o trabalhador, que no momento de pandemia está tendo dificuldade em ter acesso a um dinheiro que é seu. Deputado, vamos reforçar então quem vai ter direito, ou quem tem direito, né? Já que a regra existe aí por meio da medida provisória, que fica sempre aquele limbo, né, deputado, jurídico, quando uma medida provisória ela perde a validade. Quer dizer, vem a regra, dá a permissão. E aí a regra ela é extinta, mas aí as pessoas ficam ali, né, num limbo jurídico. Então, vamos só reforçar, o projeto de lei, ele dá direito a quem sacar o FGTS? O senhor está falando aí, inclusive, a pessoas que pedem demissão, né? Na verdade, a lei atual, a medida provisória que caducou, não é atual mais porque já não está mais em validade, permitia a todos aqueles que têm conta, titulares de conta no FGTS, sacar durante o período da pandemia até R$ 1.045. No nosso entendimento, no entendimento do corpo técnico da Câmara dos Deputados e da nossa liderança do Partido Novo, no momento que uma medida provisória caduca, não há mais condições de que a Caixa Econômica Federal possa fazer o depósito e seguir o calendário de depósito de saques. Por isso que é muito importante que a Câmara, nesta semana, aprove o projeto de lei que apresentei para dar segurança jurídica àqueles que ainda não tiveram condição de ver o dinheiro depositado ou ter condição de sacar. Mais da metade daqueles que têm direito a saques, aliás, a depósitos, ainda não viram o dinheiro que é na conta e mais de 80% ainda não puderam sacar porque há um calendário específico que havia sido proposto para isso. Com a caducidade da medida provisória, há um limbo jurídico muito bem mencionado por você e, obviamente, agora a gente precisa corrigir isso, dando segurança jurídica a todos aqueles que teriam direito até a medida provisória caducar, a que tenham acesso aos recursos. E, além disso, nós queremos, mais uma vez, reforçando, ampliar esses direitos a outros cidadãos. Então, deputado, mas todo trabalhador terá esse direito? Só para a gente reforçar. Todo trabalhador com conta no FGTS... Todo trabalhador que tiver conta no FGTS e que tenha saldo, claro, de R$ 1.045, pode retirar até esse valor. Quem tiver um saldo menor pode retirar tudo, pode zerar a sua conta, mas obviamente não terá direito a 1.045 porque não tem esse valor depositado em sua conta. Tá certo. Deputado, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta. Vamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Queria que o senhor fizesse, então, as suas considerações finais sobre a importância da aprovação desse projeto. Agradeço a oportunidade, eu quero agradecer também a todos aqueles que têm enviado mensagens pedindo pela aprovação do projeto, muita gente com necessidade nesse período, muita gente que, aliás, optou pelo saque aniversário no ano passado e foi demitido
nesse ano e não podia imaginar, quando fez a opção pelo saque aniversário, que seria demitido, dizendo que foi muito frustrado com o fato de que a medida provisória acabou caducando, porque essa proposta nossa era muito boa e era consensual entre todos os líderes partidários, e eu espero que na aprovação do projeto de lei 4085 isso seja corrigido e nós tenhamos mais possibilidades de saques para todos os brasileiros. Tá certo. A gente agradece mais uma vez aqui ao deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. A gente fica por aqui e até a próxima.